pessoal, tudo bem com vocês? Bom, semana passada eu postei essa energia, né, pra gente ver qual que é o foco, né, da semana aí para cada signo. E mais uma vez, né, eu vou colocar a energia e a meta é pelo menos 2.000 visualizações e pelo menos 700 likes para continuar com esse vídeo, né? Com essa leitura, tá? Porque também não adianta eu parar, perder, né, quase uma hora para fazer a leitura, editar, enfim, sendo que a maioria não está absorvendo. Então, essa é a segunda e vai ser a segunda e última tentativa. Se não houver o retorno por parte de vocês, então aí eu vou acabar excluindo essa leitura. Tá, gente? Porque a gente quer trazer coisas novas, mas para poder trazer coisas novas, eu preciso ver se vocês querem, né? Se tem um engajamento, se vocês, né, estão ali assistindo, se vocês estão gostando, estão comentando. Então, não adianta só eu querer trazer coisas novas. Eu preciso ver se vocês também querem ver coisas novas, tá? É isso. Então, a gente vai tirar aqui uma carta para cada signo para ver qual que é o foco da semana, o que a gente precisa ficar atento aí, tá bom? É uma leitura breve, mas que eu acredito que possa ajudar se cada um conseguir compreender o que as cartas estão tentando dizer. Vou pedir para que você já deixe seu like, é muito importante e ajuda demais o canal. Então lembra da nossa meta, pelo menos 2.000 visualizações e pelo menos 700 likes aqui neste vídeo, tá bom? É isso, amores. Semana que vai, de hoje, 30 de março de 2025 ao dia 5 de abril de 2025, tá? Vamos começar pedindo aqui essa orientação para o nosso tarô de Osho. Qual que é o foco para cada signo? Qual que é o foco para cada signo, por favor? Vamos começar com o primeiro signo. Para você que tem Sol, Lua ou Ascendente em Áries, arianos, qual que deve ser o seu foco da semana? Qual que é a orientação para Áries? Qual que é a orientação para o pessoal do signo de Áries? Arianos, deixando ir. Áries, olha, aqui está dizendo que alguns de vocês podem precisar soltar alguma questão, alguma situação. Essa é uma semana, Áries, para que você pratique o desapego, para que você solte aquilo que não está funcionando. Muitas vezes, para que a nossa vida possa andar, a gente precisa realmente soltar, a gente precisa entender que aquilo não está funcionando, que mesmo que a gente queira muito, que a gente goste muito, não está fazendo a nossa vida, né, andar, progredir. Então, muitas vezes é necessário deixar ir, né? A gente tem energia aqui de um 8 de copas. Então, eu sei que eu quero muito aquilo era meu sonho, mas não está funcionando, não está rendendo, está me limitando, está me travando. Então, eu preciso abrir mão. Então, durante essa semana, pratiquem aí essa questão, né, do desapegar, do soltar, do refletir, analisar, ver o que realmente deve seguir adiante aí com vocês. Pode ser que alguns de vocês estejam precisando abrir mão de alguma situação, tá bom? É isso. Vou deixar aqui, vamos para o próximo signo. Por favor, qual deve ser o foco do pessoal do signo de Touro? Por favor. Taurinos, qual que é o foco para vocês? A paciência. Taurinos, o mundo não foi feito nem apenas um dia. Tem situações que a gente precisa plantar, regar, cuidar, deixar ali o tempo de maturação e depois colher quando estiver no tempo certo.
Não queira colocar o carro na frente dos bois, sabe? Essa é uma semana que você vai precisar trabalhar bastante a sua paciência, vai precisar entender que realmente há um tempo certo, né, para todas as coisas. Imagina, né, aquela criança que está sendo gerada. A gente sabe que a criança que nasce com menos de 40 semanas é uma criança prematura. A gente sabe que geralmente essa criança vai precisar de mais cuidado, que ela não está pronta, que ela não está preparada. Assim são os nossos projetos. Então não tenha pressa, sabe? É melhor vir, né, de uma forma harmoniosa do que vir rápido e não ser algo que eu realmente vou aproveitar, né? E às vezes até vai me trazer uma dor de cabeça. Então sejam pacientes, né, diante das coisas ao longo dessa semana. Trabalhe isso aí dentro de você, tá bom, Touro? Vamos lá. Próximo signo. Para você que tem Sol, Lua ou Ascendente em Gêmeos, ô geminianos, qual que é o foco de vocês? Qual deve ser o foco do pessoal do signo de Gêmeos aí para esta semana? Qual deve ser o foco para Gêmeos? Gêmeos, qual deve ser o seu foco? Vamos lá, ô Gêmeos. Não fica tapando o sol com a peneira, tá, Gêmeos? Tá falando que tem geminiano, geminiana que fica insistindo em alguma situação, segurando alguma situação que Gêmeos vê que não é legal, que não funciona, que deixa sacrificado, que às vezes precisa fazer um esforço quase sobre-humano e ainda assim quer fingir que não vê, prefere fazer aquele esforço, prefere assumir aquela responsabilidade que não é sua, mas você acaba assumindo. Aqui, Gêmeos, é aquela coisa de olhar para a situação como ela realmente é, sabe? A gente sabe que tem, isso serve para todos os signos, tá? Mas a gente sabe que muitas pessoas são capazes de muito, de mais, né, do que deveriam fazer. Mas muitas vezes o fazer o mais acaba sendo prejudicial para o geral. Então, olha para a situação como ela realmente é, não fica jogando nada para debaixo do tapete, não finja que está tudo lindo e maravilhoso e para de fazer esforço por situações que não agregam, por situações, pessoas, enfim, que só travam ou que só traz desgaste, chateação, incomodação. Gêmeos, solta, lida com as coisas como as coisas realmente precisam ser atendidas, observadas, tá bom, Gêmeos? É isso. Vamos lá, vamos pro próximo signo. Para você que tem Sol, Lua ou Ascendente em Câncer. Cancerianos, por favor, tarô, qual que é o foco do pessoal do signo de Câncer para essa semana? Por favor, qual que deve ser o foco do canceriano para esta semana? Câncer, a integração, o equilíbrio, tá, Câncer? O equilíbrio, a paciência. Quando eu estou em harmonia, ainda que eu não veja as coisas acontecendo da forma como eu queria, no tempo como eu queria, eu entendo que a vida é sábia, né, que vai trabalhar para o melhor, que vai colocar cada coisa no seu devido lugar, e eu não posso muitas vezes querer entrar na frente e decidir pelo outro, ou acelerar o processo de algumas coisas. Eu preciso entender que o equilíbrio é o que faz a roda girar de uma forma mais harmoniosa. Tudo que é demais, gente, acaba sobrando. Até quando é algo que é bom, né, parece bom, quando é em excesso, acaba sobrando. E essa carta de integração, ela pede muito isso, o equilíbrio da tua parte, para que você seja uma pessoa paciente e para que você entenda que tudo está como deveria estar. Então trabalhe isso nesta semana aí na tua vida, tá bom, Câncer? Vamos lá, vamos para o próximo signo. Você que tem Sol, Lua ou Ascendente em Leão. Leoninos, qual deve ser o foco de vocês, a atenção de vocês essa semana? Pessoal do signo de Leão, qual é o foco de vocês para esta semana? Qual é o foco para o pessoal do signo de Leão? Vamos lá. Leoninos, é hora de promover limpezas.
É hora de tirar da tua vida, Leão, tudo aquilo que não só não te satisfaz, mas tudo aquilo que te causa dor, sofrimento, que te pesa, que te sobrecarrega. É momento de transformar algumas coisas na sua vida. E também fala aqui, né, Leão, que para que o novo possa vir, você tire o velho aí e libere espaço, tá? Talvez você sinta que essa semana você vai precisar cortar alguém, vai precisar cortar alguma situação, ou até mesmo veja isso acontecendo mesmo que você não o faça. Por quê? Porque é um momento de limpeza, é momento de morrer para renascer. Então trabalhe isso ao longo dessa semana aí, tá, o Leão? Aqui pede uma transformação. Está dizendo que para alguns leoninos tem situações que não devem permanecer como estão, tá bom? É isso. Vamos lá. Próximo signo. Para você que tem Sol, Lua ou Ascendente em Virgem. Tarô, por favor, qual deve ser o foco do virginiano, da virginiana? Qual deve ser o foco desta semana para o pessoal do signo de Virgem? Vamos lá, Virgem. Opa, vieram várias, quero só uma, por favor. Qual deve ser o foco do pessoal do signo de Virgem? Certo, vamos lá. Virgem. Virginianos, olha só, seja autêntico, tá, Virgem? Muitas vezes a gente tem aquela mania, né? Eu quero muito fazer parte daquele grupo, eu quero muito ser aceito por aquela pessoa, eu quero muito conquistar tal coisa, e para isso a gente cria um personagem, a gente deixa as nossas vontades de lado, a gente se transforma, a gente perde a nossa autenticidade. E fica ainda pior quando, para conquistar aquilo que eu quero, eu manipulo ou eu tenho alguma postura considerada manipuladora. Eu tenho uma postura considerada não verdadeira, né? Eu minto, eu crio uma história. Então, procura prestar atenção ao longo dessa semana, se você não está se anulando, se você não está colocando na tua cabeça que uma coisa é de um jeito, mas você sabe que não é daquele jeito. Veja se você não está fazendo um esforço demais para caber em alguma situação, tá bom? É isso. Vamos lá, vamos para o próximo signo. Para você que tem Sol, Lua ou Ascendente em Libra. Tarô, por favor, qual deve ser o foco e a atenção para o pessoal do signo de Libra? Qual deve ser o foco, a atenção para o pessoal do signo de Libra? Nossa! Qual deve ser o foco, a atenção para o pessoal do signo de Libra? Libra. Ô Libra, toma bastante cuidado com a intensidade que você dá para as coisas. Aqui fala que ao longo dessa semana você deve prestar atenção se você não coloca intensidade demais em algumas situações. A coisa é desse tamanhozinho, se coloca desse tamanhozão. Ou ainda, se abriu uma festinha e você já não está achando que abriu ali a porta do palácio inteiro, sabe? Quando o negócio é menor do que ou eu devo dar atenção, ou é menor do que eu vou ali colocar. Então, Libra, muito cuidado para você não aumentar as coisas, não exagerar nas coisas.
essa semana pede muito essa atenção, porque é como se vocês fossem se jogar, sabe? É como se vocês fossem mergulhar de cabeça, ou em algo que você vai enxergar, né, como muito bom e vai mergulhar ali totalmente, ou ainda, de repente, alguma questão que você enxerga que não é boa, e só que o negócio é pequenininho e vocês dão aquela aumentada. Então, cuidado com a intensidade, tá bom? É isso, Libra. Vamos lá. Próximo signo. Para você que tem Sol, Lua ou Ascendente no signo de Escorpião. Por favor, tarô, qual que é a mensagem aqui para Escorpião? Onde Escorpião tem que colocar foco, atenção, onde Escorpião tem que ter atenção? Escorpião, por favor. Escorpião. Vamos lá, escorpianos. Escorpianos, eu vejo que vocês devem se preparar para tudo. Eu sinto como se essa semana fosse para Escorpião uma semana muito agitada, muito movimentada, e você em vários momentos vê as coisas mudando, né, rapidamente, e você tendo que estar preparado para isso. Trabalhe em você, escorpianos, a capacidade de flexibilidade, a capacidade de se harmonizar com aquilo que chegou e lidar da melhor maneira possível. Eu sinto que tem escorpianos que ao longo desta semana realmente vão passar por algumas questões, até que não está aguardando, mas que se tiver essa capacidade, essa flexibilidade, vai tirar de letra e pode, né, às vezes transformar algo que não estava aguardando e que de repente até poderia ser uma pedra no sapato, como transformar numa vitória, transformar numa alegria. Então, aqui eu sinto que escorpianos precisam estar numa energia de fácil adaptação, de flexibilidade, sabe? De olhar para a situação e, sabe, fazer igual a água, se modelar, não ter resistência, né? Mas também não ficar parado. Então, é o que está pedindo para que você trabalhe aí ao longo desta semana, tá? Escorpianos. Próximo signo. Você que tem Sol, Lua ou Ascendente em Sagitário. Tarô, por favor, qual deve ser o foco de Sagitário? Qual deve ser o foco para o pessoal do signo de Sagitário para esta semana? Qual deve ser o foco para Sagitário? Qual deve ser o foco? Sagitário, avance. Sagitário, essa é uma semana que muitos de vocês podem ter tudo que vocês precisam para fazer a coisa andar, para alcançar os objetivos, mas está dizendo, olha, usa a sua criatividade, se movimenta, dê o primeiro passo, sabe? Olhe para frente, siga adiante, usa a sua intuição, porque não adianta eu querer algo e não me movimentar, cruzar os braços. Mas, se eu estou nessa energia aqui, né, na energia da existência, se eu estou nessa energia e eu trabalho a energia certa, né, eu trabalho isso, eu aproveito, né, essa energia, não tem quem me segure, né, não tem quem me pare. Então, o que vocês devem trabalhar ao longo dessa semana é o poder de criatividade, a ação, a confiança naquilo que você tem como objetivo, como sonho, e ir atrás daquilo que você acredita. O que não cabe aqui é o ficar parado e nem o ficar se lamentando. Então, trabalhe essa energia ao longo dessa semana, que vocês podem manifestar muitas coisas aí que vocês desejam, tá? Vamos lá, próximo signo. Para você que tem Sol, Lua ou Ascendente em Capricórnio. Vamos lá. Capricornianos. Qual que deve ser o foco de Capricórnio, tarô? Qual que é o foco para Capricórnio? Caiu. O Criador. Capricornianos, todos nós temos um pedacinho de Deus. O nome disso é centelha divina. E quando a gente consegue se conectar com essa centelha divina e a gente consegue se conectar com o Criador,
as coisas começam a entrar em harmonia. Esta semana, não só pela troca, eu vou me conectar com Deus, com aquilo que eu tenho fé, para conseguir ou resolver tal situação. Não só pela troca, independente de troca, aqui está dizendo que você deve se conectar mais com essa força maior, porque isso vai te fortalecer, isso vai trazer clareza para você, e isso vai, obviamente, resultar em situações benéficas. Então é momento de se conectar mais, né, com a espiritualidade, com Deus, com o que você acredita, tá? E você começa fazendo isso a partir do que está dentro de você. Essa centelha divina, esse pedacinho de Deus que está dentro de você, quando você consegue entender e trazer isso à tona, né, fazer o melhor, você vence, você transmuta tudo, você cresce, né? É isso. Bom, vamos para o próximo signo. Para você que tem Sol, Lua ou Ascendente em Aquário. Tarô, por favor, qual deve ser o foco dos aquarianos para esta semana? Qual deve ser o foco dos aquarianos para esta semana, por favor? Vamos lá, Aquário. Isso não é muito difícil para o aquariano, né, elemento ar? Olha, aquarianos, ao longo desta semana, usa mais a sua criatividade, né? O elemento ar, ele é tão... A mente é tão rápida, né? Aqui está pedindo para que você use mais esse potencial, porque isso pode te trazer soluções, isso pode te trazer novas oportunidades. É uma semana para que você trabalhe mais isso, né? Os signos do elemento ar têm essa facilidade muito grande, mas nem sempre todo mundo aproveita isso. E essa semana diz que é uma semana aqui que você deve focar em realmente ser essa pessoa mais criativa, mais produtiva, essa pessoa que dá nó em pingo d'água, né? Porque tem muito disso. Às vezes a pessoa vira para mim e fala assim, mas como é que você conseguiu fazer isso, Fabiola? Eu falei, deve ser o signo, deve ser Gêmeos, porque o pessoal do elemento ar, ele tem essa facilidade. Então, use isso esta semana, viu, Aquário? Porque você só tem a ganhar, tá? E vamos para o último signo. Para você que tem Sol, Lua ou Ascendente em Peixes. Tarô, por favor, qual é a mensagem? Qual é a carta para Peixes? Qual deve ser o foco para o Pisciano essa semana? Qual deve ser o foco para o Pisciano essa semana, por favor? Qual que é o foco de Peixes? A aventura. Peixes, muitas vezes a gente tem aquela coisa, eu quero, mas eu não me arrisco, eu não posso. E ao longo dessa semana, talvez você deva arriscar mais. Talvez você deva olhar para algo que para você seria interessante e eu vou tentar, eu vou fazer. Pede para você sair do marasmo, Peixes. Pede para que você dê um pouco mais de vazão, né? A viver coisas novas, viver coisas diferentes, mas não qualquer coisa, né? E não é aquela coisa, experienciar por experienciar, não é realmente aquilo que te atrai, aquilo que te chama atenção, aquilo que tá ali na tua frente que você quer muito esticar a mão e pegar. Então, Peixes, não fica se limitando, não fica se segurando, né? Eu sempre falo assim, olha, se não vai fazer mal para mim, não vai fazer mal para o meu próximo, por que eu não posso, né, dar esse novo passo, esse passo diferente? Por que eu não posso ver uma coisa diferente? Por que eu não posso olhar isso aqui mais de perto? Então,
prestem um pouquinho mais atenção nos desejos de vocês, tá bom, peixes? É isso. Meus amores, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like, diga o que você achou, se você quer que continue essa leitura. Lembrando, pessoal, para eu manter essa leitura aqui todos os domingos, eu preciso que tenha pelo menos 2.000 visualizações e pelo menos 700 likes aí, tá bom? É isso. Desejo a vocês uma excelente semana, um beijo no coração de cada um e a gente se fala no próximo vídeo.